Bom dia, boa tarde ou boa noite. No Vamos Pensar de hoje, vou falar um pouco do Enem. Bom, o Enem tem 5 horas em um dia e 5 horas e meia no outro dia. O dia que abarca 5 horas tem matemática e ciências da natureza. Ciências da natureza abrange física, química e biologia. Às 5 horas e meia, a vai abranger a redação, linguagem, ciências humanas é história, é geografia, é filosofia e sociologia. A prova do Enem tem o conhecimento. Ele tem a matriz dele. Aí lá vai estar explicando o que é exigido, o que vai cobrar e tudo mais. Mas lembrando que o Enem não é só aquele conhecimento que você aprende na escola e tudo mais. Conhecimento geral também. Você tem que ter conhecimento geral, certo? Para poder resolver as questões. E a prova do Enem é constituída de questões fáceis, médias e difíceis. Bom, caso você não queira medicina, não queira um curso tão concorrido assim, nas federais, você não necessariamente tem que acertar muitas difíceis. Por quê? Porque, vamos lá, as fáceis e as médias, se você acertar elas, você já sobe a sua pontuação, certo? Do que você acertar as médias e as difíceis. Porque se você acertar as médias e as difíceis e não acertar as fáceis, é um pouco não entendido. Por quê? Se você consegue as fáceis, você vai conseguir as médias. E se você consegue as médias, você consegue as difíceis também. Então, se não conseguir fazer as fáceis, como é que você consegue fazer as médias e as difíceis? Então, o que vai acontecer? Se você acertar as médias e as difíceis, vai ser considerado chute. E aí sua nota vai baixar. Mas se você conseguir as fáceis e as médias e algumas difíceis, sua nota tende a aumentar, porque não é considerado chute, entende? E aí você pode ter estratégias no Enem. Você tem que ter seu tempo, você tem que calcular seu tempo, tem que pensar em sua estratégia, porque a sua estratégia não necessariamente será a estratégia do outro, certo? E aí, por exemplo, uma das minhas estratégias que deu certo comigo foi o quê? Ler a prova toda e ir marcando as fáceis e as médias e as difíceis, para depois eu voltar e já fazer as fáceis e já fazer as médias e, se sobrar tempo, as difíceis. E uma observação importante é o gabarito. Como o Enem é constituído de 90 questões, tem o seu tempo limite e eles não deixam passar. E você tem que acertar para passar o que você marcou nas questões para o gabarito. Aí pensa só comigo. Se você deixa para marcar no final, isso dá certo com você, ótimo. Mas você tem que ter calma e paciência, porque são 90 questões. 90 questões no gabarito. E você pode marcar errado, certo? E outra coisa, se você deixar de marcar alguma, por exemplo, eu tô marcando aqui, ó, tem essa questão, 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 essa questão. Aí eu venho cá no gabarito. Tá, marquei. Tá, marquei. 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 Esqueci e marquei. O que vai acontecer? O computador, ele vai fazer a leitura da primeira questão, ok, da segunda, da terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima e na oitava. Só que como você não marcou a sétima, esse daqui, a resposta da oitava, vai ser como se fosse a resposta da sétima. Então, você tem que ter muito cuidado com isso na hora de passar o gabarito.
E cuidado na hora de não marcar duas, beleza? Então, uma estratégia que funcionou comigo é, na prova, eu marcava e já vinha no gabarito e marcava. Por quê? Aí o que acontece? Eu já iria preenchendo tudo e no final não ficaria, ai meu Deus, ai, deixa eu marcar. Entende? Você não se apavora, então evita de errar o gabarito. Beleza? Então, pro Enem, sabendo do Enem, é basicamente isso daqui. Só que no Enem, você tem que ter uma ideia de que como resolver as questões, certo? E você tem que prestar atenção em uma coisa muito importante, é o enunciado. Nessa palavrinha aqui, ó, que é o enunciado. Por quê? Porque a partir dele você vai responder as questões, não é? Não é a partir do enunciado que ele vai pedir. Ah, eu quero que você me responda que seja isso. Aí chega lá, você vai lendo, tá errado, errado, essa que é a certa, então. Então, preste atenção no enunciado. Leia atentamente o enunciado, porque é a partir dele que você vai conseguir fazer as questões e vai acertar as questões, certo? Então, olha só. O enunciado, muitas vezes, tem a resposta. Então, preste atenção. E no enunciado, ele vai te pedir o que ele quer. Então, você vai ver o objetivo do enunciado. Certo? Por quê? Porque tem questões no Enem, por exemplo, todas as alternativas vão estar verdadeiras. Certo? Só que o enunciado não quer essas todas verdadeiras. Ele quer uma única verdadeira. E como você vai saber qual que é a verdadeira? Através do enunciado, entendeu? Por isso você vai ler atentamente o enunciado e ver o que ele pede. Beleza? E aí, muitas vezes o enunciado vem com a resposta. Por isso que você tem que ler primeiro o enunciado. Ok? Ah, e depois eu leio o texto? Não. Depois você não lê o texto. Depois do enunciado, o que você vai fazer? Você vai ler a fonte. Por que a fonte? Porque é nela que você vai poder ter também a resposta. Certo? Essa é a nossa segunda coisa. A nossa terceira. Peraí, segunda. Isso, terceira. A terceira coisa, depois de você ler, é o texto? Claro que não. É o título do texto. Vai ser o título do texto. Ah, por quê? Porque nele também pode ter a resposta. Ele pode ser a resposta, entendeu? Às vezes não tem nem necessidade de você ler o texto. Porque você lê o enunciado, não tá a resposta. Na fonte pode estar a resposta. Aí você lê o título, você entende o que o texto vai tratar a partir do título, entendeu? Então, muitas vezes você não precisa de ficar lendo o texto de apoio todo, entende? E outra coisinha, se você for ler o texto, comece pelo último parágrafo, entendeu? Porque lá no final, o que você pode ter? A resposta. Resposta. Beleza? Então, preste bastante atenção. Pode, só que vai estar sempre no final? Claro que não. Pode estar no início, no meio também. Entende? Só que muitas vezes a conclusão vem no final, né? Mas tem questões que vêm no início, vem no meio, a resposta. Então, como você vai saber? Não sei. Só que leia o final também. Primeiro vai no final. Não tem resposta? Vai no primeiro. Não tem resposta? Leia o meio. Entendeu? Se você não achar a resposta no enunciado, nem na fonte, nem no título, vá para o final do texto e lê.
Ah, mas a resposta também não está no final do texto, pode estar no início. Então, lê o início. Ah, a resposta não está lá no início. Então, leia o meio ali, porque pode estar ali, entendeu? Bom, isso daqui é o que você tem que ter em mente. Por exemplo, eu sou péssima em interpretar texto. Péssima, péssima, péssima. Quando eu fiquei sabendo disso aqui, melhorou muito. Por quê? Porque a partir disso aqui eu consegui resolver muitas questões. E isso aqui você não resolve só questões do Enem, você resolve também questões da sua escola. Isso aqui você também não responde só questões de linguagem, você responde questões das outras áreas ali. Ah, inclusive matemática. Acho que matemática não tanto, mas não sei, depende. Entendeu? Você consegue responder várias outras questões. Então, eu acho que é isso. Ah, não. Não acabou, não. Pera aí. Vamos lá. Outra coisinha que você tem que ter em mente é na hora de responder. Certo? Observar o quê? Não marcar, evitar, na verdade. Vamos falar com você, não marca nunca. Vamos falar, evite de marcar as questões que tem apenas, somente, sempre e por aí vai. Por quê? Porque, vamos lá, vamos supor, 99% dos casos, nada é apenas, nada é uma coisa só, certo? Nada é para sempre, entendeu? Nada vai ser só aquilo e nada vai ser só aquilo sempre. Então, evita de marcar essas daqui, certo? Beleza. Outra estratégia que eu tenho em fazer provas, eu vou fazer outro vídeo explicando. Bastante atenção para o enunciado, ó, enunciado. Beleza? Bastante atenção para o enunciado. Observa muito bem na hora de você marcar o gabarito. E fazer mais as fáceis e as médias se você não quer um curso tão concorrido. E lembra, o Enem não é só conhecimento que você vai aprender ali no cursinho e na escola. É conhecimento geral também. Beleza? Deixa eu só complementar aqui. Conhecimento geral. Ok? Então, beijos e vamos pensar.